nobis vobiscum. Et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens. Olá, amigos do Spook Houses Casas Assombradas, aqui é o Rodrigo e trago a vocês o 14º capítulo do nosso podcast denominado Os Mistérios Sombrios do Vaticano, com o capítulo de Mitos, Boatos e Presidentes. Antes de começar, gostaria de pedir para que curtam a página do Spook Houses Casas Assombradas no Facebook, que se inscrevam e curtam o nosso canal no YouTube, para que possamos trazer a vocês um conteúdo de qualidade. Assim, sentem-se, acomodem-se e se preparem para muitas descobertas interessantes e bons sustos a todos. O falecido padre jesuíta estudioso, especialista em Vaticano e autor bem-sucedido Malachi Martin disse: qualquer um que tenha alguma familiaridade com os negócios do Vaticano sabe muito bem que o príncipe das trevas teve e ainda tem seus substitutos na corte de São Pedro em Roma. De 1959 a 1964, Martin serviu em Roma, onde foi colaborador próximo e responsável por muitas missões delicadas para o Papa Paulo VI. Liberado de seus votos de pobreza e obediência a seu pedido, mas ainda um sacerdote, acabou se mudando para Nova York, onde se tornou um escritor bem-sucedido de ficção e não ficção. Em sua primeira referência a um rito diabólico realizado em Roma, em seu livro de não-ficção The Keys of This Blood, best-seller de 1990 sobre geopolítica e o Vaticano, ele escreveu: o Papa João Paulo II chocou-se com a presença inamovível de uma força maligna em seu próprio Vaticano e nas cúrias de muitos bispos. Era o que eclesiásticos bem informados chamavam de superforça. Boatos, sempre difíceis de verificar, vinculavam sua instalação ao início do reinado do Papa Paulo VI em 1963. E de fato, o Papa Paulo VI havia aludido sombriamente à fumaça de Satanás que entrara no santuário. Em 1966, em Windsweep House, a Vatican Novel, Martin descreveu vivamente uma cerimônia chamada de A Intronização do Arcângelo Caído Lúcifer, supostamente realizada na Capela de São Paulo, no Vaticano, em 29 de junho de 1963, apenas uma semana após a eleição do Papa Paulo VI. No romance, antes de morrer, o Papa deixa um relato secreto da situação em sua mesa para o próximo ocupante do trono de Pedro, uma referência mal disfarçada a João Paulo II. Segundo a revista The New American, Martin confirmou que a cerimônia realmente ocorreu de acordo com a descrição que fizera. Ah, sim, é verdade, realmente, ele disse, mas eu só poderia colocar isso em algo impresso na forma de ficção. Dizia-se que um crucifixo vergado, com uma figura repulsiva ou distorcida representando Cristo, seria o símbolo de Satã. Historiadores observavam que era um símbolo sinistro usado por satanistas do século VI e praticantes de magia negra e feiticeiros da Idade Média para representar a marca da besta. Durante os reinados dos papas Paulo VI e João Paulo II, uma férola papal com um crucifixo vergado era continuamente exibida diante das massas de fiéis católicos, que não sabiam que estavam adorando um símbolo que já foi um sinal de anticristo. Esse crucifixo também foi carregado por Bento XVI. Há uma grande abertura para o diabo, disse o padre Gabriele Amorfi, exorcista-chefe do Vaticano, à CBN norte-americana em 2008. O padre Pedro Barrahon, sacerdote de Roma, afirmou: o satanismo e o ocultismo estão na moda. Acredita-se que na Itália, o país com a esmagadora maioria de católicos romanos, tem 800 cultos satânicos, com mais de 600 mil seguidores. Mas em Roma, lar da cidade do Vaticano e do Papa, é onde está ocorrendo a batalha espiritual mais ferrenha. Uma crença falsa e persistente é a de que a Biblioteca do Vaticano contém a maior coleção de pornografia do mundo, que o Vaticano possui muitos documentos secretos e que a Igreja Católica não quer que o mundo veja, e o que os arquivos guardam milhares de papéis que questionariam o poder e a autoridade da Igreja. Os não estudiosos, às vezes, alegam que muitos desses documentos referem-se diretamente a Jesus, como a ordem de execução assinada por Pôncio Pilatos ou escritos pessoalmente por Jesus, explicando aos seus seguidores como conduzir a formação da Igreja Católica após sua morte, ou até mesmo a data exata de seu retorno para julgar a humanidade. Mas existe apenas um documento atribuído ao próprio Jesus. É conhecido como a Carta de Cristo e Abgar. Estudiosos acreditam que as cartas foram forjadas, provavelmente no século III d.C. Não há evidências de que Jesus tenha escrito qualquer coisa em vida, exceto palavras desconhecidas rabiscadas na poeira do chão, quando foi questionado a respeito de uma mulher flagrada cometendo adultério. A Igreja Católica tem todos os registros que passaram pelo Vaticano na Biblioteca Apostólica, incluindo todas as cartas escritas pelos papas. Algumas contêm decisões questionáveis dos papas. Os arquivos também contêm cartas enviadas aos papas, incluindo comunicados da Inglaterra, a respeito dos pedidos de Henrique VIII para que o papado aprovasse a dissolução de seu casamento com a rainha Catarina de Aragão, para que pudesse se casar com Ana Bolena. Um equívoco referente à tiara papal sugere que as palavras Vicarius Filii Dei
vigário de Filho de Deus, em latim, estão escritas em um dos lados de uma das tiaras. Segundo essa história, quando se atribuiu um número a letras, com base na sequência alfabética, elas totalizam 666, descrito no livro das Revelações como o número da besta, o anticristo, que usa inúmeras coroas. Essa história foi difundida por algumas seitas protestantes que acreditavam que o Papa, como chefe da Igreja Católica Romana, é a besta ou o falso profeta. O Vaticano afirma que um exame detalhado das tiaras mostra que não existe tal inscrição e que Vicarius Filii Dei não está entre os títulos do Papa. Segundo o Vaticano, o título mais próximo dessa expressão é Vicarius Christi, vigário de Deus, que não dá 666. Outro mito popular sustenta que existiu uma vez a papisa Joana. A história segundo a qual uma mulher ocupou o papado surgiu pela primeira vez em uma crônica dominicana de 1250. Logo se espalhou pela Europa por meio de frades viajantes. Segundo essa história, isso teria acontecido entre 855 e 858 d.C., entre os reinados de Leão IV e Bento III. Mas isso é impossível, porque Leão IV morreu em 17 de julho de 855 e o Papa Bento III foi eleito 2 meses depois, em 29 de setembro. Jean de Mail, dominicano francês de Metz, situa o surgimento da história em 1099, em sua crônica Universalis Mentesis, de 1250, fornecendo que quase certamente é o mais antigo relato de uma mulher que teria ficado conhecida como Papisa Joana. No folclore do Vaticano existem 2 versões para a lenda da Papisa Joana. A primeira, uma inglesa chamada Joana, foi para Atenas com seu amante para estudar. Na segunda, uma alemã chamada Diliberta nasceu em Mainz. Essa Joana se disfarçou de monge com o nome de Joannes Anglicus. Com o tempo, chegou ao mais alto cargo da igreja. Depois de um reinado de 2 a 5 anos, a papisa Joana engravidou e, durante a procissão de Páscoa, deu à luz nas ruas ao cair de um cavalo. Foi morta a pedradas pela multidão atônita. Segundo a lenda, ela foi removida dos arquivos do Vaticano, mas por causa disso, os papas do período medieval eram obrigados a passar por um procedimento pelo qual sentavam em uma cadeira especial com um buraco no assento. Um cardeal ficaria encarregado de colocar a mão no buraco para verificar se o papa tinha testículos. Em um estudo do século XVII, o historiador protestante David Blondel argumentou que a história da papisa Joana era fictícia, nada além de uma sátira que passou a ser acreditada como realidade. Apesar da popularidade dessa história para os historiadores do Vaticano, não há dúvida de que é uma lenda. Não existe referências contemporâneas a uma mulher papa e não há espaço na cronologia papal para encaixá-la. Durante o reinado do Paulo VI, espalhou-se em Roma e em toda a Itália o boato de que ele era homossexual. Dizia-se que quando era um arcebispo de Milão, foi pego pela polícia uma noite usando roupas civis e acompanhado do que foi descrito como companhia não muito louvável. Informantes do Vaticano diziam que durante muitos anos ele tivera uma amizade especial com um ator ruivo. Esse homem não escondia seu relacionamento com o futuro Papa. A relação teria prosseguido e se tornado ainda mais íntima. Depois que o cardeal Montini se tornou o Papa Paulo VI, um oficial das forças de segurança do Vaticano afirmou que esse favorito de Montini podia ir e vir livremente nos apartamentos papais e que era visto pegando o elevador papal à noite. Embora os Estados Unidos seja uma nação predominantemente protestante, o papado atraiu a atenção de todos os presidentes nos últimos 50 anos. A primeira audiência papal com o presidente norte-americano ocorreu logo depois do fim da Primeira Guerra Mundial, quando Woodrow Wilson foi recebido no Vaticano pelo Papa Bento XV, em 1919. O encontro seguinte só ocorreu 40 anos depois, quando o presidente Eisenhower viu o Papa João XXIII em Roma. O presidente Kennedy teve uma audiência com o Papa Paulo VI no dia 3 de julho de 1963, poucos dias após a coroação de Paulo VI. Desde então, todos os presidentes se encontraram com o Papa ao menos uma vez. O presidente Lyndon Johnson recebeu o Papa Paulo VI durante sua visita aos Estados Unidos. Jimmy Carter saudou João Paulo II quando o pontífice visitou 6 cidades norte-americanas no outono de 1979 como um mensageiro da fraternidade e da paz. Em 6 de outubro, Carter tornou-se o primeiro presidente a receber o Papa na Casa Branca. Nos anos de 1980, Ronald Reagan e João Paulo II tornaram-se aliados contra a União Soviética e foram considerados os vencedores da Guerra Fria. Reagan deu início às relações diplomáticas formais em 1984. Antes do estabelecimento dos contatos oficiais, Myron Taylor serviu durante a Segunda Guerra Mundial como emissário do presidente Roosevelt. A escolha de um herói da Segunda Guerra Mundial, escolhido pelo presidente Harry Truman, o Sr. Mark Clark, não foi aprovado pelo Senado.
Entre 1951 e 1968, os Estados Unidos não tiveram um representante oficial credenciado na Santa Sé. O presidente Nixon mudou essa situação ao nomear Henry Lloyd Jr. como seu representante pessoal. O presidente Carter fez o mesmo, indicando o ex-prefeito da cidade de Nova York, Major Robert Wagner Jr. Até hoje, todos os embaixadores têm sido católicos romanos. O contato próximo entre Reagan e João Paulo II continuou com George Bush e Bill Clinton, mas George Bush tornou-se o recordista em visitas papais, com um total de 5 encontros com 2 papas, João Paulo II e seu sucessor. Em junho de 2008, quando visitou o Papa Bento XVI, eles conversaram em um jardim onde o pontífice rezava diariamente, em vez da biblioteca onde Bento recebeu a maioria dos líderes mundiais. Isso gerou boatos de que o presidente Bush pudesse ter se convertido ao catolicismo. Observadores do Vaticano descreveram como o presidente de mentalidade mais próximo do catolicismo desde John Kennedy. A história de uma possível conversão de Bush ao catolicismo começou a circular, escreveu Marco Politi, correspondente de La Repubblica do Vaticano, depois da conversa no Jardim Papal. Politi observou que o irmão do presidente Jeb havia se convertido ao catolicismo romano, assim como o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair. A Casa Branca afirmou que os boatos de que o presidente Bush teria se convertido ao catolicismo eram especulações infundadas. O padre Richard John Niehaus, eminente sacerdote católico que dirigiu a revista mensal First Things, disse: "Eu ficaria bastante surpreso." Quando o Vaticano quer que o mundo saiba de algo, o mais provável é que faça o anúncio no Lo Osservatore Romano. Fundado em 1861, tem servido como porta-voz das notícias do Vaticano, informando a rotina diária dos papas, proporcionando-lhes amplo espaço para seus escritos, geralmente em latim. Também é considerado uma espécie de câmara de compensação para o pensamento semi-oficial em questões delicadas, tais como o controle da natalidade e mulheres no clero. Um artigo do Wall Street Journal de outubro de 2008 observou que o jornal era muito criticado, geralmente pelos mais altos escalões da igreja. Em 1961, o cardeal Giovanni Battista Montini, então arcebispo de Milão, escreveu uma crítica contundente à publicação em seu 100º aniversário. Mesmo quando a primeira página não está em latim, nem sempre se pode dizer que propicia a leitura agradável, escreveu o futuro Papa Paulo VI. Um jornal sério, um jornal importante, mas quem o leria num bonde ou em um bar? Quem iniciaria uma discussão a respeito dele? As décadas seguintes foram de declínio constante. Atualmente, sua circulação é de aproximadamente 13.000 exemplares. Em maio de 2008, o Observatório Romano publicou uma entrevista com o principal astrônomo do Vaticano. Se considerarmos as criaturas terrenas como irmãos e irmãs, por que não podemos também falar de um irmão extraterrestre? Brincou o padre José Gabriel Funes, diretor do Observatório do Vaticano. Questionado sobre a possibilidade de o céu estar aberto a tais criaturas alienígenas, o reverendo Funes disse: Jesus reencarnou uma vez para todos. Talvez mais surpreendentemente do que a abertura de um observatório das estrelas do Vaticano para a ideia da vida em outras partes do universo, seja o fato de algumas pessoas acreditarem que os mais obscuros segredos do Vaticano é a prova de que tais criaturas tenham visitado a Terra. Bom, meus amigos do canal, espero que tenham gostado desse incrível capítulo e espero vê-los no próximo podcast, o qual falarei sobre Deus criou alienígenas. Grande abraço a todos e bons sustos! Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens